O nível aqui dessa live é uma coisa, digamos assim, numa escala entre 0 e 10, 9,99, né? Tirando eu, né? Eu sou 0,9 aqui. Eu tô negativo. Eu, particularmente, me considero assim muito privilegiado, né? De estar à frente de uma premiação que consegue espontaneamente, né, diga-se de passagem, reunir um nível de participações em todas as 97 categorias, mixando gerações, mixando percepções e concepções do ponto de vista artístico, do ponto de vista técnico. Mas tem algumas categorias aqui que a coisa chega num nível assim que realmente o coração bate um pouquinho mais acelerado. E eu confesso a vocês que é o caso de hoje, pelo menos para mim. Bom, deixa eu começar aqui então. Agora que está gravando, e no meu computador são 17 horas. Vamos lá. Hoje é o dia 5 de maio, né? Dia da comunicação, inclusive. São 17 horas aqui na capital do Brasil, que nesse momento está tendo aí a CPI da Covid. CPI da Covid que, né, está deixando o mundo e o nosso país em especial permanentemente num estado de alerta, tristeza, desesperança, angústia, ansiedade. Mas, graças a Deus, cá estamos todos nós, vivos e com saúde, para poder assim proporcionar e eternizar no canal do YouTube do Prêmio Profissionais da Música o que pensavam em maio de 2021, na sexta edição do Prêmio Profissional da Música, cuja data já está estabelecida para sua realização 100% digital, de 11 a 15 de agosto, sendo as cerimônias de premiação 14 e 15 de agosto. O que vocês pensavam para a gente deixar aqui esse registro, que é um grande documento, na verdade, com os 482 finalistas. O nome da categoria de hoje é Engenheiros de Masterização, uma atividade que ganhou aí uma relevância, uma importância, me corrijam depois se eu estiver enganado, principalmente a partir dos anos 80, e aí se estabeleceu como uma função extremamente necessária, até mesmo para o sucesso artístico das produções, das carreiras artísticas a partir das produções que vocês aí manipularam e colocaram na mão. Nós temos aqui hoje, diretamente dos Estados Unidos, nosso querido Carlos Freitas. Temos aqui o André Brasil, temos aqui o Fernando Delgado, que eu não me antenei de onde são exatamente, temos aqui o Adonis e temos aqui o Ricardo Garcia. Tá bom para vocês esse time de finalistas? Acho que sim, né? Então vamos assim começar por ordem de chegada, já que somos todos homens, né? Exceto aqui a nossa coordenadora de produção, aqui, a Letícia, que está presente. Saber assim um pouquinho de quem é quem aqui, caso alguém não saiba, para a gente começar depois um debate sobre essa atividade, né? Que mistura som, que mistura paisagem a partir da masterização para diversos formatos, em tempos digitais, do analógico ao digital, sempre considerando o valor do direito autoral e, claro, dos produtos com os quais vocês manipulam. Fernando Delgado, você que foi o primeiro a chegar, conte para nós. Diz aí. Eu estou na Espanha. Você está na Espanha? Pô, então por isso que está escuro. Legal. Quem é você e o que te fez chegar aqui no prêmio? Vamos lá. Bom, eu sou músico. Aliás, você já conhecia os outros ou não?
conheço o Carlos e conheço bom, conheço o Carlos não pessoalmente, né? Mas conheço o trabalho dele, acompanho o trabalho dele e conheço o Master também, que estava aí, agora já saiu. Como não conhecer, né? Vários dos discos que eu cresci escutando, que eu escuto até hoje, foram finalizados por esses maestros, né? Então, eu uso como referência até hoje. Então, legal. Sônica, né? Mas eu sou músico desde os... Bom, eu tenho 37 anos, sou músico, eu me considero profissional, ou seja, desde que eu fiz o primeiro concerto pago, né? Aos 15 anos de idade, sou baterista, toco um pouco de guitarra e um pouco de piano, mas assim, muito pouquinho. Realmente eu sou batera. E no áudio eu comecei em 2000. Fiz o primeiro curso com o Dênio Costa, da DGC Áudio. E daí estou estudando até hoje. E acho que não vou parar nunca mais. Ainda mais agora que eu me tornei engenheiro de massa, tem mais ou menos uns 6 anos que eu trabalho exclusivamente com isso. Antes eu também fazia mix, e gravava, editava, mas acho que eu realmente posso dizer que eu trabalho com massa depois que eu comprei equipamentos para fazer tal profissão. Antes eu tenho até vergonha de falar que eu já fiz. Legal. E assim, a produção que te trouxe até aqui, qual foi mesmo, Fernando? Não sei, porque eu mandei 3 links, né? São 3 links que a gente manda. Então, um foi uma playlist com os últimos trabalhos que eu fiz. Os outros 2 foi um disco da Carol Cerdeira e do Breno Mendonça, que eu gravei batera, mixei, masterizei. E o outro eu não lembro o que foi, na verdade. Legal. Muito bem. O segundo a entrar foi essa figura aí, conforme você já citou, o nosso tetracampeão dessa categoria, se não me falha a memória, o senhor Carlos Freitas, que nesse momento encontra-se nos Estados Unidos e, pelo que eu ouvi aqui de relance, já vacinado. É isso mesmo, Carlinhos? Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com todos vocês. É verdade, já estou vacinado. E, enfim, a gente fica um pouco assustado, né, com toda essa pandemia. Aqui não é muito diferente do Brasil, a coisa tá forte também. Sim, 4 vezes, tenho quatro troféus. Tenho aquele primeiro ainda aquele marronzinho, né? Exatamente. E, enfim, estou muito feliz de estar mais uma vez aqui participando. Foi muito legal ter participado ao vivo da premiação, há 2 anos atrás, lá em Brasília. Aí em Brasília, né? Aqui em Brasília. Isso aí. Eu acho que o prêmio é super importante. Na verdade, é o que, assim, é o que eu sempre falo. Todo mundo gosta de ser reconhecido de alguma maneira. E os prêmios acabam sendo uma forma de você ser reconhecido e sempre acaba sendo um incentivo, né, para você, né? Então, para mim, é uma honra ter esses 4 troféus aqui na entrada do meu estúdio e estar nessa final mais uma vez com esse pessoal, todo mundo aí. Cada ano mais difícil, né? Cada ano é difícil. Ô, Carlinhos, quantos anos de carreira já, então? Olha, eu fui engenheiro, eu fui assistente de estúdio, engenheiro de mixagem, fiz muito show ao vivo, mas como engenheiro de master mesmo, eu sou engenheiro há 27 anos, só como masterização. Uma carreira longa. Aqui nos Estados Unidos assim, é uma etapa muito assim, as pessoas respeitam muito a finalização, né? Os engenheiros de master são já todos muito sêniores, né? Cabelo branco, que nem o meu, do Ricardo, muitos, né? Nossos ídolos, né? São esses caras que desbravaram a master, né? Lá atrás, o Bernie Grundman, né? Que para mim é um grande mestre, assim, como uma pessoa que eu sempre me inspirei muito. E é uma área muito importante e cada vez mais, né? Porque com essa quantidade de mídias que existe hoje em dia, a master se tornou um processo fundamental. Muito bom. Meu querido Adonias, também já campeão ou bicampeão em diversas categorias, agora já nem me lembro mais aqui do prêmio, mas eu acho que, não, eu tenho certeza que como masterização, não. Adonias, seja bem-vindo, querido. Está falando de São Paulo, você está bem? Tudo bem com a saúde? Maravilha, estamos aqui trabalhando, já de volta ativa depois desse hiato chato, né?
Aham. Mas tudo certo. Honrado por estar com esses parceiros de trabalho aí, o Carlinhos de longa data, a gente já trabalhou junto, né? Já fiz monitor ele no PA, em show, coisa É verdade. histórica, né, para a carreira de qualquer um. O Ricardo tive lá há uns anos, masterizando o álbum do 5 a Seco, que eu mixei aqui, dia de papo muito agradável. Os outros dois ainda não conheço, mas assim, dentro da Master eu não sou exclusivo, né? Eu sou um cara, como você mesmo falou dos prêmios aí, eu faço um pouco de tudo. Eu acredito muito num processo de gravar já pensando no final. Então a masterização para mim veio mais como seguir o caminho da gravação e não como um processo à parte. Então até faço bastante master, mas em geral eu masterizo os próprios trabalhos que eu faço. E é isso, né? Sou um neném perto deles aí. Não em idade, né? Porque eu já tô quase perto, mas em experiência e número de discos masterizados. Mas muito feliz de estar aí com você e com essa turma, compartilhando as ideias e histórias. Legal. Como eu disse no início aí... Deixa eu falar uma coisinha. Opa, Ricardo, seja bem-vindo. Pode falar à vontade. Desculpe se alguém falou comigo, que eu só comecei a ouvir agora no final do Carlinhos. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Não, na verdade, a gente está aqui, Ricardo, numa fase de apresentações assim, bem rapidinhas de cada um, por ordem de chegada. Ainda falta o André, e aí, para fechar os 5 finalistas, na sequência, Ricardo Garcia, para depois a gente entrar num debatezão aqui sobre essa atividade tão importante de vocês, e aqui super referendada por vocês 5. Vamos conhecer o André Brasil rapidinho, então, Ricardo? André, seja bem-vindo. De onde você fala? Opa, beleza, pessoal? Eu falo de Porto Alegre, tá frio pra caramba aqui. Trabalho com música, dá para dizer, uns 20 anos, mais ou menos, né? Que é mais ou menos a mesma lógica do Fernando ali, de quando eu comecei a ganhar dinheiro com isso, né? Mas com o áudio é uma coisa que eu vim costeando, assim, eu venho pela música, né? Eu venho pela guitarra, assim também um pouco como o Fernando falou, né? Que a principal atividade dele durante um bom tempo foi o instrumento. O meu instrumento também foi, né, a guitarra ainda é, né? E eu venho costeando a produção através desse caminho da música, assim, né? Tô fazendo mestrado na UFRJ, sou formado em música aqui pela Federal aqui do Rio Grande do Sul, mas acaba que tu esbarra no áudio e tu vai caindo para dentro da produção, assim, né? Aí tu começa a produzir uma coisa, começa a mixar outra, começa, né, a fazer esse trabalho, assim. Mas se eu pudesse fazer um comparativo, assim, de onde eu tô, né, com essa galera aqui que me dá uma honra imensa estar na mesma mesa, né, sentado. Seria muito legal se a gente pudesse estar tomando um chopp na mesma mesa sentado. Aí seria mais legal a fotografia, né? Mas eu digo que, tipo, é como se vocês tivessem, como se a gente trabalhasse todo mundo com tecnologia de ponta, né? Só que eu tô nessa ponta aqui, vocês estão nessa aqui. Ou ao contrário, vocês estão nessa e eu tô nessa. Trabalho com a outra ponta da tecnologia. Porque é muito mais dentro do computador mesmo, não tem um estúdio de masterização, né? Em Porto Alegre também a gente tem, depois provavelmente a gente vai voltar a falar disso, né? A gente tem um mercado que ele é um pouco menor, né, do que esse grande mercado. Muitas coisas não saem daqui para um local de super divulgação nacional, né? Então a gente acaba trabalhando com mundos locais, assim, né? Então eu já tive estúdio, né? Eu era sócio de um estúdio aqui em Porto Alegre chamado Marquise 51, e lá pelas tantas eu resolvi que eu ia abrir mão de ter um espaço fixo e usar vários espaços quando eu precisasse, assim. Então tem o cara que tem o estúdio tal, que tem o equipamento tal, eu vou lá e uso aquele equipamento tal. Eu não preciso ter 4 milhões parados naquela sala para fazer isso, para usar aquele equipamento. Então acaba que eu tenho o meu espaço mesmo, a tecnologia que é da outra ponta, né? Mas eu acabo usando a tecnologia de ponta dos outros lugares. Né? Legal. Agora, para finalizar as apresentações, diretamente do Rio de Janeiro, se não me engano, lá dos estúdios Magic Master, Ricardo Garcia, seja bem-vindo. Quantos anos de atividade? Um prazer ter você aqui entre os finalistas. Eu não sei se você já conhecia a galera, muitos já lhe conheciam, acredito que você conheça os outros também. Fale um pouquinho de você para quem ainda não lhe conhece. Vamos lá. Bom, eu comecei trabalhando com gravação. Com gravação não, comecei trabalhando com manutenção, né?
e na Transamérica. Depois eu montei o Nas Nuvens com Liminha e Gil. E aí comecei a masterizar em 93, ou seja, tem 28 anos de masterização. Opa. E pegando quase a minha idade, quase a minha idade. pegando todas as tecnologias possíveis, né? Desde o Sound Tools até agora as coisas mais recentes, né? Eu acho impressionante como tudo evoluiu, como a gente ainda tem equipamentos de 20, 30, 40 anos que a gente usa e tem coisas de 6 meses que a gente usa também com com a mesma intensidade e com a mesma qualidade, né? Enfim, eu fiz de tudo esses 28 anos, masterizei de todo tipo de música, vi várias bandas surgirem, artistas surgirem, e acompanhei essa evolução tecnológica toda, né? Muito legal. Então tá. Então vamos ao debate, né? São 17 horas e 14 minutos. As nossas lives normalmente duram 1 hora. Às vezes se excedem uns 10, 15 minutos para trás ou para frente. Já tivemos lives de 2 horas. Aí depende do fluxo do papo e da disponibilidade de cada um. Mas a ideia é essa, para a gente eternizar esse momento. Aliás, essa live aqui certamente serve de referência para todo mundo que estiver participando do prêmio, né? Porque acredito que seja uma aula, inclusive, com tantas pessoas de altíssimo nível aqui, que muito nos orgulham. Vamos lá. O debate é o seguinte, Ricardo, você acabou de dizer aí sobre equipamentos de 40, 30, 20 e de 6 meses atrás, né? E também aproveitou para dizer que isso, de uma certa forma, certamente está diretamente relacionado com esses excessos de formatos, que foi o que o Carlos Freitas também falou, que é essa diversidade de formatos. Então, a gente tem aí um maquinário e temos diversas plataformas. Eu sei que um critério, né, digamos assim, de escolha de qual caminho que vocês traçam nos trabalhos de vocês tem, obviamente, a ver com a proposta musical dos seus clientes e dos artistas que vocês estão envolvidos. Como é lidar com essa questão artística versus esses excessos de formatos tecnológicos, especificamente quando o assunto é masterização? Quem quer começar falando de um pouco dessa fartura que precisa ser, que faz a diferença na entrega final? Olha, eu não acho que faça uma diferença. Acho que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer e simplesmente adequar os arquivos, né, de acordo com o formato para onde ele vai. Mas, assim, eu não faço, a não ser para vinil, né? Vinil tem suas especificações peculiares, né? Mas os outros é fazer o melhor que você pode e aí faz o arquivo final do jeito que é para ser para cada plataforma, né? Seja CD, seja streaming, seja alta resolução. A preferência é fazer em alta resolução e baixar o que for necessário, né? Mas assim, vamos girar aqui então. Não tem um culto ao equipamento, Carlos, Fernando, Adonis e André? Né? A gente lá nas lives de fotografia e não sei o quê, a gente meio que questionava o futuro da fotografia, não sei o quê, e as pessoas diziam assim, sabe, porque a gente vive um culto do equipamento, como se a fotografia precisasse de uma máquina assim, assado. Tem essa questão do culto do equipamento também aqui na hora da masterização? Senhor Carlos Freitas, Fernando Delgado, Adonias e André. Vamos lá, pela ordem. Olha, eu acho que hoje tem uma hype muito grande em cima da Master, que se transformou numa potencialização da mixagem, né? Você tem que fazer a mixagem
soar alta, com punch, né? A gente tem produtor que te manda um voz e violão e fala, cara, eu quero muito punch na minha música. E é um voz e violão, por exemplo, né? Existe muito isso. Então, eu concordo com o Ricardo. Eu acho que cada música tem um aspecto emocional contido ali e você vai buscar alguma coisa que você possa levar a mixagem para um outro nível. É isso que eu sempre penso dessa maneira. E eu acho que, mais uma vez, concordo com o Ricardo, o vinil tem uma imposição técnica muito rígida, e, inclusive, alguns trabalhos eu falei, esse trabalho eu não tenho como fazer uma master para vinil, porque ele não foi concebido para vinil. O produtor ficou irritado comigo, era uma música que tinha um surdo no lado esquerdo, um surdo no meio, um surdo do lado direito. Liguei na Vinil Brasil, fiz o pessoal explicar para ele que aquela mixagem não era uma mixagem própria para um lançamento em vinil. Então, às vezes, tem essa coisa, né? Você, não é tudo que você consegue masterizar para o formato específico. Tem horas que você precisa pedir uma remix, vamos dizer assim, para vinil, por exemplo. Eu acho que equalizar é equalizar, comprimir é comprimir, limitar é limitar. Independente se é digital ou analógico, eu acho que você tem que entender onde você quer chegar com aquela música. Cada música tem uma estética e você tem que seguir ela. Então, a gente procura fazer isso. Eu, assim, obviamente, o pessoal fala para mim, é fácil, né? Você tem um monte de equipamento analógico de primeira linha, é fácil falar que equalizar é equalizar. Eu acho que hoje o que importa é o resultado final, não mais o processo. Olha, eu estou há 1 ano e 3 meses trabalhando daqui dos Estados Unidos, sem acompanhamento. Então, as pessoas não vêm no estúdio, né? Então, assim, não existe mais, né, Ricardo, o som do cliente. Não tem mais. Enorme para ninguém vem aqui. Eu estou no Rio e ninguém vem aqui também. Então, eu acho que o que importa muito para mim, até o que o André falou, ele tem a possibilidade de ir em alguns estúdios diferentes. Eu acho que o que importa é o que você quer, aonde você quer chegar, e você ter um excelente par de monitores. Eu acho que equalizar, comprimir, limitar, para mim, tanto faz, se é digital ou analógico. Obviamente, os equipamentos analógicos, né, tipo Pultecs e a máquina Studer, né, muita gente pede para passar pela fita, e a gente passa, discos de blues, de rock ficam bons mesmo, mas não é porque é o som do tape, né, é uma timbragem específica. Então, eu acho que são palettes de cores, né, você tem vários para usar, e a decisão de qual usar que é a dificuldade, né? Então, eu gosto dos meus equipamentos analógicos, mas faço muita master digital também, totalmente digital. Então, acho que é um pouco isso. Fernando, Adonis e André, olha, eu tô com... corroboram, acrescentam ou discordam? Acrescento, só. Tô com o Carlinhos e com o Ricardo em tudo, não tem nem que tirar nem pôr. Agora, se for para fazer algum culto, né, em equipamento, eu queria adicionar 2. Um é o monitor, com certeza, né, que é o que o Carlinhos falou. Outro, eu acho que os conversores, muita gente não dá muito valor a isso e às vezes quer quer começar a masterizar e tá fazendo equipamentos de muita baixa, né, de baixa qualidade. Afinal de contas, não adianta você ter um super monitor se a informação que chega no seu monitor ela é uma bosta, né? Desculpa a palavra. E aí, junto com isso, para acabar de fazer o embrulho do papel, eu acho que a sala tem que ter, no mínimo, né, ela tem que ser decente, tem que ser tratada, sabe, se você tiver, eu chamo dos 3 pilares, isso é que eu sempre falo com todo mundo. Se você tiver um monitor com conversor e uma sala legal, você pode fazer tudo em the box, você não tem que ter nada, cara, tem que ter nada fora. Isso são adornos, é o que eu gosto de falar, é luxo, entendeu? Se você pode ter um equalizador que você vai escolher e você pode trabalhar com ele, ótimo, mas hoje em dia não é um must, de forma alguma, assim, eu acho. Minha opinião, né? Agora, monitor, conversor e sala, aí é basic. Tá, Adonis, você está de acordo com o Fernando ou como é que é o processo aí do Estúdio Arcis? Sim, na realidade aqui o meu investimento maior é na estrutura, né? Então, energia, cabeamento de altíssimo nível, conversores super transparentes e uma escuta legal. E aí é isso. Eu acho que eu já fiz e às vezes faço mastering em analógico, alguma coisa, porque eu quero uma impressão
sonora que aquele compressor valvulado ou aquele equalizador X podem dar, mas é mais por uma escolha, como o Carlinhos falou, são paletas de cores. Você decide agir artisticamente numa música com alguma ação que algum equipamento oferece, não que o equipamento é que faz o trabalho e nem sem ele você não fará, né? Assim, a tecnologia, os softwares estão muito avançados, os plugins, e de forma que a gente consegue realmente, claro, não é plugin piratinha nem software free, são coisas boas, de qualidade, que a gente aprende a trabalhar e consegue resolver e resultar com maestria, com grande qualidade. Para finalizar, só acrescento, tentando fazer juntar com essa analogia que o pessoal usou da pintura, né? Acho que o artista ele vai acabar pintando com o que ele tem na mão, né? Então, muitas vezes, tu tem um conjunto de cores ali, ou uma paleta de cores, né, e tu vai pintar com isso. Se por acaso tu tem esse in the box ali, e tu só tem aquilo ali para finalizar, tu vai achar, ainda mais se largar na mão do Carlos ou largar na mão do Ricardo, que são profissionais de extrema experiência, eles vão achar uma maneira de tirar um ótimo resultado com aquilo. Mesmo que tenham as limitações daquele equipamento, né? De qualquer modo, o cara vai sair um desenho daquilo ali, vai sair um material artístico daquele material, né? Então, acaba que existe sempre, né? Eu quis trazer aquele negócio do tecnologia de ponta no início, meio que para falar que existem diversos mercados com diversos tipos de finalização, e existe um universo dentro desse que é quase guerrilha. E nesse universo quase guerrilha, a galera vai fazer do jeito que é possível, né? Essa coisa do jeito que é possível é interessante, eu até emendo aqui, não que a gente não volte aqui a falar de equipamentos e processos, mas assim, essa coisa da assinatura, né, Carlos, Ricardo e todos que estão aqui, com tanta coisa assim rolando sonoramente aí em diversos formatos, essa relevância da assinatura. Pô, meu disco foi masterizado pelo Carlos Freitas, ou pelo Adonias, ou pelo Fernando, ou pelo Ricardo. Esse culto não digo o culto, mas esse reconhecimento da assinatura, ele ainda é frequente para todos vocês, assim? Ele ainda o que você... ainda é um motivo de muita procura? Ou, assim, logicamente, sem querer, assim, colocar só o Ricardo e o Carlos na conversa, porque logicamente que sim. Mas como vocês veem o cenário como um todo? Tem essa procura pela assinatura daquele ou desse para trabalhar comigo, ou isso é uma coisa que vem diminuindo, ou deixando de ser relevante com o passar das tecnologias aí, dos formatos digitais? Eu acho que claro que tem. Eu vejo muito comigo, em função de ter masterizado os discos do Ed Motta, recebo discos do mundo inteiro, e o Ed Motta é um cara que é reconhecido, por exemplo, como um cara extremamente exigente nos trabalhos que ele faz. Então, ele escolhe os engenheiros, e é um cara super meticuloso, e se ele escolheu você para finalizar o disco dele, muita gente coloca isso como um ISO, né? Então, aí, óbvio que muita gente acaba escolhendo você, porque se você conseguiu deixar o Ed Motta feliz, que todo mundo diz que é um cara exigente, extremamente exigente, é sinal que você tem algo muito bom a oferecer. Claro, eu e o Ricardo, né, com 6.000 e poucos discos masterizados, a gente masterizou todos os estilos possíveis, né? Mas tem aqueles estilos que você se encaixa mais. Então, hoje eu percebo, assim, morando aqui nos Estados Unidos, que muita gente aqui me procura porque eu masterizei discos do João Bosco, do Ivan Lins, do Caetano, discos de MPB e discos instrumentais, assim. Reconhecidamente, os discos brasileiros têm som muito bom nessa linha, né? Uma coisa só, rapidamente, que eu queria dizer em relação a master, você imagina que hoje todo mundo grava em casa, né? Então, quando chega pra gente, muitos discos chegam com mixagens, assim, um pouco precárias. Então, se espera que um engenheiro de masterização
experiente, que tenha uma sala boa, que acredita naquilo, que já masterizou milhares de álbuns naquela própria sala, e esses álbuns foram todos bem-sucedidos, o artista novo, o produtor novo, espera que a gente consiga, e a gente geralmente faz isso, ajuda a pegar esse produto e levar para um patamar que seja de um nível alto para distribuição, né? Então, sim, eu acho que muita gente procura a gente por assinatura, por experiência e por todo o histórico, né? Eu, particularmente, quero deixar claro que eu sou de uma época aqui, né? Talvez todos não saibam, mas minha companhia musical é um selo há 21 anos, né? E eu sou de uma época que, assim, você vai masterizar com o Ricardo Garcia ou com o Carlos Freitas? Por isso que eu queria falar essa coisa da assinatura. Vamos lá. Eu acho que, falando sobre isso, eu acho que é isso mesmo, então acho que tem a ver a coisa do nome, mas eu acho que tem mais a ver com trabalhos que foram feitos, como o Carlinhos falou. Eu fiz, né, ele fez o Ed Mota, que traz um monte de trabalhos. Eu vejo muito isso, das pessoas virem a mim por causa de algum trabalho, mais do que estou indo fazer com o Ricardo, entendeu? Eu acho que tem esse reconhecimento do trabalho que a gente faz. Então, a coisa do nome tem, mas eu acho que é mais por aí, mais pelos trabalhos que a gente já fez. Certamente. Fernando, Adonis e André, vocês também são dessa época em que havia essa polarização no Brasil, ou masteriza com o Ricardo, ou masteriza com o Carlinhos Freitas? Não. Eu sou. Inclusive, eu já fui para o Rio e para o Carlinhos, justamente por causa dessa polarização. Era sempre uma escolha que né, jogo dado aí, né? Só tem 1 e 2. Não, mas peraí, mas tinha outros. Existiam outros estúdios, tinha a Vison, tinha. Não, sim. Né? É que eu e o Ricardo, a gente realmente teve uma época que a gente dividiu o mercado, a gente trabalhava muito os dois, né? Então pegamos aquela fase de ouro do CD, final dos anos 90, até, enfim, a gente. As gravadoras, né? A gente trabalhou muito. E eu acho que o legado de vocês está aqui, né? Temos uma categoria no prêmio para reconhecer profissionais, uma categoria que, inclusive, junta vocês dois e outros profissionais. Aliás, tem um dado interessante, viu, Carlos? Que talvez você não saiba, mas, assim, a categoria com mais inscrições dentro da modalidade de produção foi engenheiro de mixagem. E a categoria de engenheiro de masterização, chegamos em 5 finalistas com quase 15 pessoas que se credenciaram lá. É bastante gente, antigamente. Né? Vamos lá, Fernando, Adonis e André, como é que vocês... qual é o diferencial de vocês na hora de assinar um trabalho aí que o cara fala, pô, tem que fazer com o Fernando, tem que fazer com o Adonis, eu tenho que fazer com o André, vai lá. Eu, como Baby Shark nesse mundo ainda, né? Os trabalhos que chegam a mim vem exatamente, é o que o Ricardo e o Carlos falou. Tudo bem, eu não cheguei ainda nem na Caixa L, nem no Gil ou no Ed, mas de outros trabalhos que eu fiz. E eu acho que tem um pouco assim também, talvez falando questão de geração, de comunicação, um pouco essas coisas das redes, vem muito daí também, do trabalho que eu faço, por exemplo, no Instagram, de estar sempre informando, tentando informar, inclusive, um pouco, ou educar as pessoas o que é o processo de masterização, que eu acho que está um pouco perdido no espaço, assim, e vem disso daí um pouco também, eu acredito. Pelo menos para mim, assim. Muito bem. Muita gente vem, como o Carlinhos falou, com uma esperança de salvação num projeto perdido, né? Então, a masterização acaba sendo aquela cobertura de brigadeiro no bolo que queimou, que embatumou. Fica bonito, fica doce, mas a essência não tá grande coisa. Brincadeira. Sem menosprezar o trabalho, mas é isso, né? Tem muita gente começando com os trabalhos e sem monitoração própria, né, ou apropriada, e aí acaba, não, mixei no meu notebook aqui, mas com uma caixinha X,
que você consegue fazer, né? E nesse último ano e meio a gente tem experimentado aí a coisa das gravações remotas, né? Com todo mundo gravando em casa, em celulares, cada um com equipamento. Aí a mix é meio que tentar ajuntar, e a master poxa, faz isso ficar bonito, né? Põe maquiagem na noiva aí, que ela tá meio caída. E é isso, na realidade, o nome associado, né? A escolha do profissional que vem é justamente pela referência do que fez, do que gostou. Só que às vezes é isso, né? O cara gravou em casa com o microfone bolinha e chega e fala, pô, eu queria traz sua referência de uma gravação absurda, uma mixagem super bem feita, e fala, eu quero que soe como isso. Então tem que educar também o povo, mostrar que não é bem assim, né? Que brigadeiro não resolve todos os problemas e que a gente faz o que é possível dentro do material que chega. Mas é isso, né? O histórico que a gente constrói ao longo dos anos vai trazendo muito mais do que né, os trabalhos em si, eles trazem muito mais do que a gente propriamente significa como assinatura. Eu acho que as referências sonoras são muito fortes para as pessoas, né? André Brasil, diretamente de Porto Alegre. Acrescento algumas coisinhas só. Eu acho que essa coisa que o Adonis falou, né, do cara chegar, o que tu consegue fazer com isso? Quando acontece isso é muito legal, né? Às vezes isso chega como salva isso para mim, né? E aí realmente essa explicação de conseguir mostrar pro cara que todo o processo é importante e que às vezes ele não se deu conta, é mais ou menos aí onde eu tento atuar, sabe? Boa parte dos trabalhos que chegam para mim, na verdade, chegam mais como prof do que como um técnico de áudio, né? Muitas vezes eu tô trabalhando com esse gurizão lá, ensinando música para ele, ensinando ele a fazer arranjo, ensinando ele a produzir, e aí isso vai virar uma gravação, e aí isso vai virar alguma produção no final, e aí no final cai a mixagem ou a masterização no meu colo, né? E aí eu tenho a oportunidade de fazer esse caminho, né? De ir mostrando pro cara, não, olha só, se tu não arranjar direito, acontece isso que vai embolar isso daqui com isso daqui. Não adianta tu botar isso no L e isso no R, que isso não vai salvar a tua mixagem. Tem que ter um pouco mais do que isso, né? Não adianta tu querer lá que o Carlos tire tal som, não sei aonde, na tua masterização, se tu não gravou direito, tu botou, sei lá, vocês já devem ter pego isso, pelo menos na pandemia, né, do cara gravar em casa sozinho com o condensador virado de costas, né, pra voz, né. Cara, pavoroso. Na pandemia eu peguei essas daí. Essa era até uma pergunta que eu queria justamente encaminhar aí, se o André já tiver terminado, que é o seguinte: chegou a pandemia, né? Estabeleceu-se aí, por uma questão sanitária e humanitária, o distanciamento, porém, trabalhos continuaram em grande quantidade, e como foi lidar com masterização de gravações que são, ou mixagens que são feitas de forma remota, onde você pouco participa. Então eu queria saber assim, se a quantidade aumentou, se tem mais volume de trabalho aí para vocês, e como está essa relação com essas matrizes que chegam para vocês, se o trabalho duplicou, porque todo mundo que trabalha com alguma coisa percebe que a digitalização, no mínimo, dobrou, triplicou os nossos trabalhos, né? Eu queria só acrescentar mais um dado, desculpa voltar um pouco daquela pergunta anterior, mas é uma coisa importante, que os engenheiros de mixagem acabam também tendo uma afinidade com um engenheiro de masterização. Então, o Wal Schmidt mesmo, ele adorava masterizar com o Dog Sax, anos, né? Então, muitas vezes você acabava fazendo uma parceria duradoura entre o engenheiro de mix com um engenheiro de master. Aqui nos Estados Unidos isso foi muito comum. E o produtor também, né, Ricardo? Tem produtores que têm uma afinidade com você. Então, o Ricardo, por exemplo, trabalha muito com o Cassim. Então, o Cassim já sabe aonde o Ricardo vai levar o projeto dele, né? O Liminha, enfim. Então, tem um pouco isso também, né, na escolha do engenheiro de master, tem aquela coisa da afinidade dos engenheiros de mix. Isso eu estou falando quando se faz a master como um processo separado da mix. Não, enfim. Então, tem isso, né? Que eu acho que é importante também criar esse relacionamento com os engenheiros de mixagem, com os produtores, e até com os artistas também, né? Enfim. Claro.
Nesse caso, às vezes até o engenheiro de mixagem manda uma coisa antes, fala, dá uma ouvida e vê se está legal, se não está sobrando nada. Isso acontece bastante também. Quando eu tinha o estúdio em São Paulo, muitos engenheiros de mix iam ouvir a mix lá na Classic Master, porque estava mixando o Flávio Sena, quando vinha mixar em São Paulo, num estúdio que ele não conhecia muito bem, ele ia lá na Classic Master e ouvia alguma mixagem, porque ele conhecia a sala, sabia como soava, né? Então, enfim, tem essa... Hoje não tem, aí já emendando nessa sua pergunta, para mim, triplicou o trabalho, sim, porque também, morando aqui nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar muito para a América Latina, e aí, nossa, Colômbia não para de produzir música, Costa Rica, aqui em Miami, as pessoas estão produzindo, e no Brasil também, e eu não acho que tudo que está sendo produzido na pandemia é em casa, com o microfone virado, qualquer coisa assim. As pessoas têm bons espaços em casa para produzir, então se produziu bastante. Eu não sei agora, né, que teve a pandemia, ficou um pouco pior em São Paulo, especialmente, e no Brasil por um todo, mas para mim, aumentou muito o trabalho em relação ao ano passado, assim. Estou trabalhando bastante. Agora, existe uma coisa, só rapidinho, aqui nos Estados Unidos saiu uma matéria muito interessante dizendo o seguinte: as 10 músicas mais tocadas são de cantores ou de cantoras. O que acabou foi a banda. Então, assim, você só tem disco de cantor e de cantora. Você não tem banda. A única banda que aparece aqui nas 10 mais é o Maroon 5. Mesmo assim, o Avril Lavigne grava mais solo. Então, a pandemia, na verdade, dizem aqui que acabou com as bandas. Aquela coisa de juntar todo mundo no estúdio para gravar um álbum de pop, meio que acabou, entendeu? Todo mundo partiu para coisa solo, porque daí sim fica um pouco mais fácil de gravar cada um no seu cantinho e tal. Mas, enfim, eu tenho visto muito isso. Vamos lá, próximo. O Fernando queria falar. Sim, eu ia falar justamente dessa relação que o Carlos comentou, que, pelo menos para mim, que não tenho, de repente, uma abertura de clientes tão grande como o Ricardo e o Carlos têm, assim, né, de já captar cliente com uma facilidade maior, né? Que eu acho que existe uma geração que também tem um certo receio ou não tem capacidade realmente financeira de chegar, talvez, no Ricardo ou no Carlos, e pode chegar até a mim. Isso por um lado. Por um outro lado, desconhecimento também do que é o processo de masterização, e aí consegue manter uma relação mais próxima comigo, e existe um acompanhamento do processo de mix também, para chegar na master e tal. Eu ia adicionar isso, mas já passou. Tá, e com relação ao trabalho, muitíssimo, mas tem nem que dizer. Eu fico até com um pouco... Me dói um pouco falar isso, porque eu tenho muitos amigos que trabalham no ao vivo, e para eles está a pior situação possível da vida, né? Nunca teve assim, e para mim está ao contrário, assim, nunca teve tão bom, na verdade. Para mim piorou bastante. É mesmo? Ué, por quê? Piorou bastante. Pandemia? Não sei. Acho que tem pouca gente. E tem mais concorrência aqui no Rio agora também. Né? Tem mais gente fazendo. Então, gente que se meteu com vários clientes antigos meus, que esses eu perdi. Então, piorou bastante. Eu particularmente, sabe, Ricardo, e Carlos, e Fernando e todos, claro que ainda quero ouvir a opinião do Adonis e do André, mas assim, é que como a coisa do ao vivo praticamente zerou, e era uma grande fonte de renda para investir em novas produções, por algum momento eu achava que pudesse ter acontecido o que aconteceu com o Ricardo. Mas por outro lado também, como o Carlos falou, está todo mundo podendo gravar solo, né, em locais, e a coisa se unificar lá na frente.
E como a gente vê que a gente tem aqui, pelo menos no Brasil, viu, Carlos, 40 mil novas músicas aí nas plataformas digitais lançadas por semana, eu falei, pô, alguém está masterizando isso, né? É você que está masterizando, o Adonias e André Brasil? Não é bem assim. Não, essa coisa do movimento desses últimos meses está meio confuso mesmo, né? Eu acho que a pergunta sobre aumentou o trabalho foi no sentido de aumentou o trabalho para cada produção. Sim, a gente inicialmente, né, acho que a gente trabalha muito mais pelo mesmo trabalho, porque você tem mais comunicação, a distância dificulta um pouco mais o acompanhamento, né? Por outro lado, essa coisa do mercado em si, da quantidade de trabalhos, passou por momentos muito confusos, né? Uma hora caiu, outra hora explodiu, outra hora mudou de perfil. Como eu tenho uma atividade múltipla, acabou que o investimento, né, a Lei Aldir Blanc, com seu aporte de dinheiro para os artistas produzirem música online, né, ou shows gravados, ou lives. Então essa demanda aumentou, as gravações diminuíram bastante. Também tem isso, né? Muita gente acabou se gravando em casa, se mixando em casa, e é aquela coisa, a molecada vê um vídeo de internet, não falando mal, mas já colocando uma realidade, e se apresenta como engenheiro de master, sem ter passado por todas as etapas do áudio, sem conhecer o que é. Isso sim, é uma questão, em todas as profissões tem, né? O cara compra uma câmera e se diz fotógrafo, um cara compra uma faca e se diz cozinheiro, mas no processo do áudio, como o estranho se tornou uma marca, né? O tosco se tornou uma estética, então tem lugar para o trabalho relativamente estrambólico, estranho, diferente, porque você diz que é uma nova estética e justifica isso e ganha um mercado em nome dessa justificativa não diria falta de competência, mas falta de abrangência das competências no áudio. E também tem um pouco do que o público também escuta, né? E acha que está certo e engole e já está, né? Tem um pouco isso também. Jogando a merda no ventilador. Uma falta de capacidade crítica para poder avaliar, né, se isso é melhor ou pior. Daqui a pouco até pela forma que as pessoas ouvem mesmo, né, o cara tá ouvindo num fonezinho do iPhone ainda já é luxo, né, voltando lá pro outro lado da tecnologia lá. Quer dizer, daqui a pouco o cara tem um fonezinho de 5 pila, aqueles que dão de graça no aeroporto lá, e ele vai avaliar a masterização do cara, daqui a pouco é muito difícil diferenciar isso, ou um site que faz automaticamente lá e só comprime para ti, né, de graça, fria ainda. Né? Mas com relação a aumento do trabalho, nas duas formas de responder essa pergunta, né, eu sinto que para mim, com relação ao que eu já fazia de trabalhos, ele meio que se manteve. Eu sinto que os caras continuaram me mandando o mesmo fluxo de mixagem para fazer anualmente, o mesmo fluxo de masterização para fazer anualmente. Não mudou tanto, mas ampliou nessa parte onde o Adonis falou ali do cara gravar em casa. Eu sinto que tinha alguns caras que começaram assim e se deram conta de, bom, não dá para eu manter isso desse jeito, eu preciso entender um pouquinho mais. E aí eles começaram a procurar professores que conseguiam tirar eles daquela lama onde eles estavam ali e dar um passo à frente. Bom, em 12 meses o cara não vai virar o Carlos Freitas, né? Mas ele vai andar alguns passos, pelo menos, né? Ele vai andar um pouquinho dentro disso, né? E aí alguns caras conseguiram, dentro desse período, ir cada vez largando músicas um pouquinho melhores do que eles estavam fazendo no Spotify, lá no início, né? Então, nesse campo, aumentou. Na outra forma de responder, né, que é o quanto de trabalho que isso demanda, isso eu acho que aumentou violentamente no processo, né? Tanto para quem está gerenciando uma gravação, para quem está produzindo, porque muitas vezes tu está remotamente fazendo esse trabalho, só que tu não está com a mão no microfone dizendo. Aí tu tem que explicar para o cara que ele tem que virar um pouquinho aqui, e isso é muito complicado. Ou explicar para o cara que o cara tem que ir na tela dele clicar no record, mas o cara não
Ele nunca abriu o Reaper, ele não sabe onde é o recorde. Tu tem que ficar descrevendo a tela, né? Agora, à esquerda, em cima daquelas coisinhas que são risquinhos, tem um nariz de palhaço. Clica nele. Muito bom. É muito louco. Não, mas sabe que tem só um complemento. Pode complementar, Ramiro. O que eu acho, sim, existe uma competição maior. Obviamente, nem todos os projetos têm uma verba para se fazer a master. Aqui nos Estados Unidos, a competição é 200 mil vezes maior que no Brasil. Tem muito estudo de master, muita gente boa. Mas aqui tem um mercado que não tem no Brasil, que é o mercado de música para televisão, para Netflix. E qual que é a questão? Eu fiz agora, acabei de masterizar a trilha de uma série que chama The Mosquito Coast. Acabou de ser lançada na Apple TV. Eles me ligaram no sábado de manhã, falando assim, você consegue masterizar para mim 29 temas para amanhã de manhã? Tipo, no dia seguinte, porque vai estrear a série daqui a 10 dias e a gente quer ter tudo pronto. E a mix ficou pronta agora. Então, assim, eu falei, sim, vou fazer. Varei um sábado, domingo, madrugada. Então, aí a questão não era o som, se era... Aí já é um pré-requisito. Eles pediram alguns trabalhos que eu tinha feito para cinema, por exemplo. Falei das Olimpíadas. O cara falou, não, a gente, é isso aí. A gente sabe, você conhece como que vai ter que soar na televisão. Mas foi a questão da produtividade, de você ser extremamente rápido. É um tiro só que você tem, né? Você não tem como errar, porque não tinha prazo. Então, aí é uma coisa que eu coloco como hoje, independente se a pessoa vai ouvir ou não, se a pessoa vai gostar ou não, você tem uma indústria que tem uma demanda por trabalho tão grande que você tem que ser muito eficiente, muito rápido e muito decisivo na hora de fazer o trabalho, que você vai ter que entregar, né, com pouco tempo. E ontem aconteceu a mesma coisa. Uma faixa do Pablo Vittar, falaram, olha, a gente vai te mandar às 6 da tarde, 8 horas da noite, vai ter uma reunião para aprovação, porque hoje vai para alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. E aí, por ter o estúdio em casa, me permitiu e me permite fazer essas ações rápidas. E nesse caso do contexto, o valor, eles acabam meio que pagando o que você pede, porque o que importa é se você vai entregar ou não. Eu acho que isso é uma característica muito grande agora, de você ter que ser muito rápido e muito eficiente para entregar o produto. Sendo assim, meus amigos do paredão da masterização, com base nisso que o Carlos falou, Ricardo, Fernando, Adonias e André, a pergunta que me veio à cabeça foi a seguinte: o Carlos vive uma realidade de diversos formatos para diversas indústrias. Ricardo, você que está aí desde o início, assim como todos os outros, a indústria fonográfica, então, passa por uma crise assim completa no que se refere à sua sustentabilidade e geração de trabalhos para vocês? Olha, o que eu acho é que o mercado mudou completamente. Assim, as gravadoras não produzem mais nada, ou produzem muito pouco. Então, os nossos clientes, né, os meus clientes, se multiplicaram. Porque assim, a gravadora tinha 15 artistas, eu era, né, fazer negócio com a gravadora, agora eu tenho que fazer negócio com uns 15. Entendeu? Mudou muito. Por outro lado, eu soube, isso não são dados oficiais nem nada, mas que o mercado está ganhando muito dinheiro. E que ganhando muito dinheiro com o digital. Então, assim, o mercado parece que está ganhando muito bem, mas ao mesmo tempo ele não funciona direito, né? As pessoas que fazem os seus trabalhos e no máximo a gravadora dá dinheiro para o cara fazer o disco, como o Lenine fazia antigamente. O Lenine sempre produziu o disco dele. Ele pegava o dinheiro com a gravadora, produzia tudo, pagava tudo dele, né? E entregava o disco pronto.
Então isso ainda rola, mas só com medalhão. E os outros não, os outros se vira aí, faz um disco, me entrega aqui, ou as pessoas vão lá entregar o disco para ser distribuído pela gravadora. Então a gravadora virou uma grande distribuidora, né? E de administradora de internet, né? De venda online, né? De streaming e venda online. Então o mercado está muito, muito diferente, muito diferente. Certamente. E está fragmentado, o Carlos aí, ao se mudar para os Estados Unidos, ficou frente a frente com diversas possibilidades, e a gente aqui, que basicamente orbitava em torno da indústria fonográfica, ficamos meio empobrecidos, né? Eu acho que essa é uma realidade para todos aqui, né? Ou não? Bom, eu acho que como o Carlos falou, a diversificação de atividades ou de finalidade de trabalho, né? A gente não tem ainda a indústria de televisão que tem nos Estados Unidos, mas estamos caminhando. Eu tenho vários amigos que estão trabalhando praticamente o tempo todo com música para TV, né? E é isso, a gente tem que se atualizar, tem que entrar na roda e jogar conforme os trabalhos aparecem, né? Eu tenho ainda a felicidade de trabalhar essencialmente com música gravada, né, tocada. Menos é um mercado diferente embora eles se comunguem, né? Mas assim é a música independente, a música instrumental, o erudito e uma turma que produz bastante, mas que não aparece nos holofotes, né? Mas é isso, tem que diversificar, tem que achar caminhos porque se você ficar dependendo só daquilo que era o mercado, ele já acabou, né? Eu acredito que ele acabou mesmo. A gente tem que entrar direto, tem que evoluir na parte comercial, no atendimento. É uma grande dificuldade para a gente aprender a ser tudo, né? Exatamente. Antes o telefone tocava, agora a gente tem que saber fazer o Instagram, o que publica no Instagram para chamar atenção, né? Fazer o marketing pessoal, onde anunciar, o que fazer, né? Como lidar com isso. A gente tem que ser multitarefa. Fernando e André, como é que é o modelo de sustentabilidade de vocês aí? É baseado nos artistas, nas gravadoras, ou vocês se diversificaram? Dos artistas, gravadora, nunca trabalhei diretamente com nenhuma gravadora assim. Trabalhei para artista que tem gravadora, mas a gravadora não entrou em contato comigo. Foi mais ou menos o que o Ricardo falou, né? Cada um cuida da sua parte e quando chegar para ela tem que estar tudo pronto já. Eles não estão preocupados. Óbvio que depende de artista para artista, né? Cada artista tem um acordo específico com gravadora que está quase mais que distribuidora que tudo, né? Ou agregadora digital, na verdade, né? Mas acho que tem que estar ligado nas mudanças realmente de tudo, de forma de trato com o cliente. Isso que o Assis falou, tem que estar ligado na internet, mas é porque depende muito também da sua paleta de clientes, né? Eu dependo, por exemplo, diretamente do Instagram, que é de onde me vem a grande maioria dos trabalhos, vem daí, novos, né, trabalhos. Os que eu fiz continuam comigo, porque a gente vai criando essa parceria, igual o Carlos falou. O Carlos trabalha com o Beto há anos, por exemplo, eles estão sempre trabalhando junto. Então, existe essa coisa que eu estou começando até agora com alguns produtores e alguns engenheiros, que já tem 2, 3 anos, por exemplo, que trabalha sempre para essa galera, o que é legal, mas o pessoal novo vem de página web e muito do Instagram, de publicidade nesses lugares, sabe? De comunicação com esse pessoal por aí também. André, e você, para finalizar? Eu acho que eu comecei um pouco depois, né, de todo mundo, principalmente do Carlos e do Ricardo, nesse aspecto da indústria como era consolidada, né? Então, eu peguei isso já desmontando, né? E como estou aqui no Sul e tem um mercado que ele é diferente, ele é um mercado que ele é bem mais regional, tem coisas daqui que saem, mas aí eles estão dialogando muito mais com o trabalho do Ricardo e com o do Carlos, né? Eles não estão usando o tipo de técnico que eu sou como um fornecedor para eles, né? Esse mercado ele já começou para mim pulverizado, assim. Ele já começou para mim sem ter uma major para eu ligar para ela, para eu tratar alguma coisa.
Ele já não veio para mim por esse caminho, né? Ele já veio sempre vindo ou direto dos artistas ou por um selo independente que, na verdade, é uma reunião de um grupo pequeno de artistas que vai enviar para uma agregadora, né? Então, ele já começou de um jeito que eu tinha que postar isso no Facebook e anunciar que eu fazia esse trabalho, ou como o Fernando falou do Instagram, né? De fazer um anúncio e tal, e tu ir catando essa galera pulverizada, assim, né? Aproveitando aí ferramentas novas que tem, sei lá, o Soundbetter, que eu acho que vocês devem conhecer, que é uma ferramenta que capta, né, distribui, vende serviços, né? E tá ligada ao Spotify, por exemplo, que vem alguns trabalhos dali para mim, assim. Não sabia. E completamente pulverizado, assim, quer dizer, o cliente vem dali, eu nunca ouvi falar do cliente, não sei nem como é que ele chegou. É verdade. Eu ia falar do Soundbetter, exatamente. Eu tenho o Soundbetter há 4 anos. E olha, eu já fiz, acho que mais de 60 projetos pelo Soundbetter. E não foi coisa independente, assim, só. Fiz artista do México, Nova Zelândia, Moscou, Índia, Paquistão, fiz Austrália agora. E é muito interessante, porque a plataforma, quando você faz um trabalho muito bom, você tem um review, e o review vai te colocando para cima. Então, se uma pessoa coloca ali, eu quero um engenheiro de masterização pop, aparece os 10 mais bem cotados de review. Então, a própria plataforma faz com que você atenda muito bem, entregue muito bem o trabalho. Então, o Soundbetter, para mim, foi também abrir uma porta muito grande, é mais um meio de captar trabalho, mas eu fiz muita coisa para o Soundbetter, mas muita coisa mesmo. E o interessante é que depois artistas do Soundbetter e produtores viraram meus clientes que não iam mais pelo Soundbetter. E até, para finalizar, teve um EP agora que eu fiz para a França pelo Soundbetter, que eles me pediram uma indicação de mixagem, porque eu tinha feito o disco da Cell, Vagarosa, e esse produtor gostava, me achou no Soundbetter, eu indiquei o Lenza acabou mixando o disco, e eu acabei masterizando, e foi isso pelo Soundbetter. Me acharam lá no Soundbetter. Então, eu acho que tem muitos caminhos que você tem que fazer para divulgação, não só Instagram e Facebook, você tem várias outras formas, mas, como a Donias disse, você tem que estar fazendo o seu marketing digital o tempo todo, porque senão as pessoas hoje vão te colocando para escanteio, né? Não tem como. Ricardo, opa, desculpa. Não, eu acho que aí esse cliente ele vai abrir tanto o Soundbetter quanto todas essas oportunidades e vira um iFood. A gente nem sempre compra a comida do restaurante mais conhecido. Tu vai olhar e vai dizer, eu quero essa aqui, eu vou provar esse lance. E claro, aí o cara abre, né? Claro, o cara abre o Carlos Freitas e vai ver, ele fez isso, legal, o preço dele é tal. Aí tu abre lá o André Brasil, o cara fez isso e aquilo, o preço dele é tal. E aí ele vai ele mesmo gerenciar isso, né? E aí eu acho interessante. Acaba sendo horizontal, apesar do cara nitidamente ver a diferença do trabalho de um cara muito conhecido e com muitos trabalhos, né? Mas ainda assim é horizontal, ele pode olhar o perfil dos dois e escolher, né? Pode, isso é muito legal. Ricardo, Adonias e Fernando já conheciam o Soundbetter? Sim. Já. Mas não tem esses desdobramentos que o Carlinhos e o André colocaram aqui. Na época, eu não sei, eu ainda não, para mim ainda não sei, não preciso. Não é que não precisa, não sei, ainda não... Não aconteceu. É. E você, Adonias, nada? Falta tempo nem meu site eu consigo atualizar, nem meu Facebook, nem o Instagram. Porque é isso, né? Trabalhar, administrar, fazer propaganda, pagar conta, ficar com filho pequeno, filho grande. E aí, criar mais sala para se coçar é difícil, mas é um plano concreto para os próximos meses. Eu achei bem interessante essa ferramenta. E você, Ricardo, já teve desdobramento de lá ou não? Não. Eu já até fiz meu perfil, mas nem publiquei ainda. Tem que fazer isso. Olha só, gente. Só uma coisa, eu acho que o Soundbetter, eu acho que o André falou a coisa mais legal. Você tem profissionais de todos os níveis e todos os estilos numa mesma plataforma, né? Então, o acesso é muito legal. Eu acho uma ferramenta... Não dá esse trabalho todo, viu, Adonias? Porque você fica recebendo, você olha lá o e-mail,
você tem muita gente que te contrata pelo Sound Better, você não precisa ficar você oferecendo o seu trabalho. Então, você recebe a proposta. Essa proposta não passa pelo leilão. Agora, tem coisa do leilão que é super legal, que vale a pena batalhar para fazer o trabalho mais legal que eu fiz foi do Irã, e tentando conversar com o cara através do Google Translator, né? O português que chegava para mim era uma coisa horrorenda, e o cara falou: o que você achou da letra? Eu falei: cara, eu não entendo persa, né? Eu sou brasileiro, né? Então, é muito bacana. Agora, eu acho que, assim, eu já fiz discos da Coreia que o cliente me achou no site da ES, né? Ser sócio da ES, ter uma página lá, é legal também. Eu acho que você tem que estar meio que presente nas coisas para que você, em algum momento, você está numa fila e alguém vai lá e te puxa e você pega e faz, né? Ô, gente, são 18h03. Eu vou encaminhar aqui minha penúltima pergunta, porque a última, o Adonias já participou da brincadeira, mas eu vou deixar aqui claro. Eu sempre tiro uma fotozinha aqui da nossa live e pergunto para cada um de vocês o que é ser um profissional da música. Nós estamos fazendo um filme com os 482 finalistas dessa edição que respondem essa pergunta para depois a gente passar na nossa cerimônia. Então, enquanto vocês pensam no que é ser profissional da música, que é uma frasezinha pequenininha, ou quem sabe até uma palavra só, eu já antecipo aqui o agradecimento aqui às pessoas que estão participando. Aliás, se as pessoas que estão aqui participando quiserem aproveitar e fazer alguma pergunta aqui, a hora é agora, porque eu vou encaminhar a minha última aqui. Diante de tudo que eu absorvi dessa conversa riquíssima de vocês, qual é o futuro aqui dessa atividade? Porque o que eu compreendi, me corrija se eu estiver enganado, é o seguinte: não existe capacitação, escola, academia, né, sobre o assunto técnica, especificamente engenheiros de masterização, né? Se nós estamos assim, sem o incentivo acadêmico ou o incentivo técnico profissional, se nós estamos vivendo essa variedade de formatos, se nós estamos aí no meio de uma pandemia, com as atividades limitadas, essa atividade especificamente, quais são as perspectivas no olho de vocês daqui para o futuro breve, se Deus quiser, com todo mundo vacinado e podendo trabalhar novamente? Vamos lá. Olha, eu acho que a perspectiva é a melhor possível, porque também com essa democratização das ferramentas se produz muito mais, né? Então, você passa a ter um mercado onde até o robô atende, né? A master automática e atende, é um nivelamento, você tem lá uma ferramenta. Mas eu acho que eu e o Ricardo, que trabalhamos muito para gravadoras, e a gente tinha um volume de trabalho absurdo mensal. Hoje, ele não é mais assim, você não tem 30 álbuns, mas você tem 150 singles que são produzidos. Então, eu acho que você tem muita demanda para o trabalho, tem muitos profissionais trabalhando também, mas eu vejo assim, um futuro bom. Eu acho que a gente sai daquela coisa você vai para um nicho muito específico, né? Então, nós somos apenas engenheiros de masterização, mas tem muita gente que mixa, masteriza, grava tudo junto e que também faz parte desse mercado. Então, acho que os nichos têm que ser bem definidos e você tem que definir bem o tipo de mercado que você... até estilos onde você quer ser especialista para você criar um nicho e continuar seguindo. Eu acho que não dá para fazer mais tudo como a gente fazia há 20 anos atrás. Eu acho que você tem que se especializar mais em algumas áreas, né? E eu vejo isso, mas eu acho que o futuro é bom. Acho que a música está, assim, como o Ricardo falou, aqui nos Estados Unidos o crescimento é absurdo, assim, absurdo de quantidade de produção de música, os estúdios que os produtores têm em casa. Então, essa interação digital, você ter uma boa internet, você ter uma boa rede de relacionamentos, vai fazer com que você faça muitos trabalhos. É isso que eu percebo aqui. Os demais, perspectivas para o futuro dessa profissão, dessa atividade tão valiosa para a música dos nossos ouvidos. Eu acho que assim, a curto prazo, quer dizer,
curto, assim, um ano, né? Eu acho que se tudo correr bem, o final dessa pandemia horrorosa, eu acho que vai ter muito trabalho. Está todo mundo enlouquecido, sem trabalhar, sem tocar, sem gravar. Tem muita gente, eu vejo comentários na rede de muita gente que está desesperada porque não está fazendo nada, não só por não estar ganhando dinheiro, mas porque também não está fazendo nada e não tem como fazer, né? Não tem como fazer. Porque não é todo mundo que tem um estúdiozinho em casa, né? E assim, por outro lado, só para complementar uma coisa de antes, né, de pergunta anterior, eu acho que eu não tenho recebido nada ruim de mixagem em casa. Tem tudo tem vindo muito bom. Tem chegado aqui muito bom. Eu acho que eu acredito isso a melhor qualidade, né, dos alto-falantes, dos monitores atualmente. Acho que estão muito bons, né? Tem caixas pequenas muito boas. Então eu não tenho recebido nada muito ruim aqui, não. Em geral, o nível tem estado bom. Assim, a curto prazo eu acho que vai ter bastante trabalho. A longo prazo eu não sei. Fernando Adonis e André, perspectivas para o futuro breve, se Deus quiser. Eu estou de acordo, eu acho que bom, pelo menos está sendo bom para mim. Eu acho que a questão vai sempre evoluir, sempre vai melhorar. Pode ser que tenha algumas pedras no caminho do engenheiro de master no futuro, pela questão da inteligência artificial, mas assim, não vai substituir tão cedo a atenção, né, do humano com relação ao trabalho, com relação à música. Então acho que a gente não tem que ter medo com relação a isso. Mas eu queria só falar que, na verdade, a gente tem muitos locais já para poder aprender o que é masterização, se alguém quiser ir para o lado acadêmico da coisa, né? Tem muitas escolas, tem muita escola em Londres, aqui na Espanha também tem escolas especializadas em masterização, eu dou aula em uma delas, incluso, também. A Berkeley no Brasil não, muito forte. No Brasil, não sei, eu acredito que não. Específica de masterização, assim, ou um curso específico de masterização, eu acredito que não sei, posso estar falando bobagem. Mas a Berkeley é muito forte também nisso. O Jonathan Wiener é um grande representante, né, nosso presidente da AES, e lá tem um apartado só de masterização que é muito bacana. É um curso caro, mas eu fiz esse curso com o Jonathan, inclusive, é muito legal mesmo. Então bom. Eu acho que academicamente, na verdade, tem bastante opção, assim, basta você realmente escolher o que dá para fazer, porque não são baratos. Tá certo. Vamos lá, Adonis. Tudo já foi aí, mas acho que é isso, né? A gente tem, por um lado, tem uma frase que é interessante, que é: enquanto a vida, a louça. Ou seja, sempre vai ter trabalho quando a gente viver. Enquanto houver música, vai haver master, porque seja o cara que mixa, vai gravar mixando, masterizando, tudo junto, mas sempre vai chegar o momento da responsabilidade que alguém vai levar para um profissional específico. Então, acho que o mercado é crescente na produção, então, ainda que esteja afunilando para masterização, ainda assim, creio que vai haver mercado por bastante tempo, antes dos robôs tomarem conta do mundo. Antes dos robôs tomarem conta do mundo. Essa frase é forte, hein? E você, André? Acho que tem bem pouco para acrescentar, né? Mas uma coisinha só para falar pro Ricardo, é que antes do cara chegar para ti com um material ruim, ele vai mandar para mim, né? Então ele não vai chegar, você tá inseguro, ele não vai mandar para ti o material para tu masterizar. É por isso que tu não tá recebendo. Eles estão todos comigo. Pra mim tá cheia, a caixa de e-mail tá cheia. Mas, enfim, com relação a acabar, né, o mercado, ou perspectiva do futuro, né, essa perspectiva eu acho que tem a perspectiva de toda essa galera que está começando a produzir, que está produzindo em casa, que está nesse momento fazendo isso, eles vão melhorando, e isso vai também ampliar, né, o número de produções, né, daqui a pouco, além dessa enxurrada de singles que os artistas estão fazendo através de um selo, ou mesmo de uma gravadora grande, vai somar essa enxurrada de singles que vão ser bem produzidos em casa mesmo, né? Então, acho que a tendência é super positiva.
Massa. Vamos lá, então. Olha, super pode rapidinho. Pode fazer. Um nerd israelense que mora aqui nos Estados Unidos, o cara é especialista em inteligência artificial, fez uma entrevista comigo e me explicou muito essa questão da inteligência artificial em relação à master, né? E aí a gente brincou no final, ele falou assim, cara, vai ser muito difícil fazer um robô transformar um álbum feito em casa no álbum do Shawn Mendes, entendeu? As pessoas acham que a inteligência artificial ela vai pegar qualquer coisa e transformar naquele som maravilhoso, porque as pessoas falam, não, mas eu mando a referência para o robô, tá? Mas mandar uma referência para o robô não significa que o robô vai fazer. Então, o que se busca muito na inteligência artificial é um atalho para pular toda essa experiência que os engenheiros de mix e de master acumularam ao longo dos anos, porque as pessoas atualmente acham que tudo na vida existe um atalho ou um preset. E ele falou para mim, cara, é impossível fazer isso. Muito bom. Olha só, eu vou agora coletar aquela perguntinha, mas tem uma figura aqui chamada André Scheib, me pergunte se eu tiver, me corrija se eu estiver falando o nome errado, que ele, por um momento, aqui levantou a mão a fim de fazer uma pergunta. Não sei se é isso. Caso você queira fazer, André, a hora é essa, porque senão eu vou aqui coletar os depoimentos dos meus amigos. Não, pode seguir. Pode seguir? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Eu tô com horário aqui que eu tô assim. Vamos lá então, gente. O que é ser um profissional da música? Pergunta simples. Vamos lá, quem quer começar? Puta, não acho Pergunta simples é muito boa, né? Vou começar, então. Ser profissional da música é ser um ser feliz, porque a gente trabalha com música, é uma coisa leve, uma coisa que renova todo dia. Então, cada dia é uma experiência diferente. Então, essa experiência diferente todo dia me torna uma pessoa muito feliz. Muito bem. Próximo. Eu repito a frase que falei da última vez. Pode ser. Pode. Misturar, aprender, produzir e se divertir. Misturar. Você podia usar o verbo mixar, hein? Para ficar Mixar. Boa. É mixar o quê, Adonis? Mixar e masterizar o produzir, o aprender e o se divertir. Próximo. Nossa, tá difícil aqui. Ser o profissional da música, cara. Vou eu, então. Vai lá, vou eu, é o André? Eu tô aqui digitando. Vai lá, André. Eu penso muito que trabalhar com música é trabalhar com o sonho. É trabalhar com o sonho de alguém, é trabalhar bastante com essa. Eu penso bastante nessa parte humana, sabe? De trabalhar com o sonho daquela pessoa, né? Com aquilo que aquela pessoa quer alcançar, quer atingir, né? Isso aí. A parte técnica ela é uma ferramenta dentro disso, né? A gente, claro, estuda, faz toda essa parte para conseguir pegar aquela ideia, aquele sonho daquela pessoa e materializar, né? Penso então, por esse ângulo. Posso falar a minha? Você me inspirou. Vai lá, Fernando. Um eterno romântico. Eterno romântico. Agora falta o nosso decano. O nosso decano. O Jedi. Ser profissional da música é nunca ter que trabalhar. É verdade. Não, velho, essa aí levou o prêmio. Porque eu também não considero que eu trabalho, né? A gente faz o que a gente gosta, né? Graças a Deus, isso realmente é... Muito bem, gente. Se gosta, não trabalha nunca. Vamos botar os rostinhos aí para uma foto aqui do meu celular. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Cadê todo mundo? Aê, iluminação. É isso aí, ó. Os que estavam presentes. Aê, maneiro. Muito bem. Gente, chegou a hora de dizer até breve. Vacina, saúde, força, persistência, paciência, obstinação para cada um de vocês. Mas antes eu quero falar uma frase dedicada a vocês que eu extraí
do livro do Nelson Motta, que deve ser muito amigo de algum de vocês, talvez, não sei. Lá no livro do Nelson Motta, que eu recomendo a leitura, ele disse o seguinte, ele contrariou o seguinte ditado. O ditado é assim: os fins levam aos meios. E segundo Nelson Motta, os fins levam aos meios em qualquer coisa, menos na música. Porque na música, os meios levam aos fins. E essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês, que trabalham com essa cereja, com esse brilho, com esse detalhamento, refinamento, né, de criações musicais e de produções que aí estão espalhadas pelo mundo há 40, 30, 20, 10 a um dia. Parabéns para vocês, nos vemos na cerimônia de premiação e olha, um orgulho para mim estar aqui nesse dia de hoje com figuras assim simbólicas do mundo do áudio, da mixagem, da gravação e da masterização desse país. Vivam os finalistas! Valeu, gente! Da categoria Valeu! de masterização. Valeu. E amanhã a live está lá no YouTube do Prêmio. Obrigado. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.